Olá, seja muito bem-vindo ao workshop Corpo, Mente e Cura. Eu sou o Dr. Rodrigo Sanches, fundador do Instituto de Saúde Essência. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como é possível curar-se naturalmente em 3 semanas, sem uso de medicamento, conectando o seu corpo, o seu cérebro e suas emoções. Mesmo que já tenham te falado que seus problemas são crônicos e que terá que conviver isso para o resto da sua vida. Eu sei que isso pode parecer muito para ser verdade, mas se eu não tivesse visto os meus próprios pacientes terem esse mesmo resultado que eu estou te falando nesse exato momento, eu também ficaria com o pé atrás. Mas veja isso. Tava bem difícil, bem dolorida, bem perdida, porque quanto mais você passa por médicos, né? Cada um dá um medicamento diferente, um tratamento, mistura tudo e a gente acaba nem sabendo mais o que tá fazendo bem ou mal. Eu sou dona de casa, tinha muita dificuldade de fazer os meus serviços durante o dia, aí sempre tinha que ficar jogando um pouco para depois. Eu fiquei assim muito confiante, né, nas coisas que você me dizia, e aos poucos eu fui entendendo melhor meu modo de ser, né, e mudando. Pelo menos eu consigo fazer as coisas que eu preciso, né, ter um pouco mais de alegria também, né, porque eu estava bem depressiva por causa das dores. Agora pelo menos eu já fico mais contente em poder, né, fazer o que eu preciso. Um aprendizado bem grande. Aprendi que eu posso mudar as coisas. É só entender um pouco, né, e ir mudando e curando. Tem indicado para muita gente. Estou bem feliz agora. Veja como esses e muitos outros clientes parece que um dia acordaram e simplesmente não tinha mais nem dor, nem doença. Parece até difícil de acreditar, mas ao invés de ficar lá sofrendo, com ansiedade, com dores, com depressão, eles deram um passo importante na vida deles e alcançaram a qualidade de vidas, sem dor e sem doenças, que antes não conseguiam nem fazer uma tarefa simples do dia a dia. Eles conseguiram ter uma boa mobilidade corporal, melhoraram até o estado emocional, agora tem uma maior produtividade e conseguem fazer todas as suas tarefas, tem uma produtividade muito melhor. E teve cliente que conseguiu até mudar de emprego, então consegue viver muito mais livres e felizes para poder curtir a vida, aproveitar bastante, até mesmo para viajar. E eu tenho que te dizer que apesar de ter conseguido os resultados incríveis antes no meu consultório, nem sempre foi assim. E eu fico aqui pensando, muitas vezes nós escolhemos nossa carreira, nossa profissão para solucionar um problema pessoal ou mesmo da família. E comigo foi assim que aconteceu. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu avô estava bastante doente. Ele tinha passado por 3 AVEs e 3 infartos e ficou 7 anos de cama. Ele sofreu bastante. E nesse tempo, ia um fisioterapeuta lá cuidar dele. Eu achei aquilo muito bonito, né? Um ser humano cuidando de um ser humano com dedicação, com carinho. E aquilo me tocou profundamente. Então, desde então, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Mas principalmente não só ajudar ao ponto, né, das pessoas quando já estão numa forma que meu avô acabou chegando, mas principalmente ajudar para que as pessoas não chegassem a ficar da forma que ele ficou, porque foi muito sofrimento para ele e para toda a família. Então, quando eu tinha 17 anos, eu fui para a faculdade de fisioterapia e ainda me apaixonei ainda mais. Quando eu me formei, eu fui agraciado por conhecer a osteopatia, que eu pude entender como tudo que acontece na nossa coluna responde em alguma parte do nosso corpo. Então, através de técnicas de terapia manual, eu podia ajudar as pessoas a se curarem de vários problemas, né? Como hernia de disco, bico de papagaio, artrose, dor de cabeça, problemas em relação aos órgãos, como a gastrite, intestino preso. Enfim, eu realmente consegui ajudar muita gente, mas às vezes eu ficava frustrado porque tinha pessoas que elas não melhoravam 100%. Eu queria entender o porquê que aquilo acontecia. E eu sempre fui muito curioso em relação ao corpo humano, ao cérebro, então fui buscar muitos cursos, muitas vivências, e eu estudei com americano, com alemão, com francês, com muitos brasileiros, com argentino, com espanhol, e eu mesmo vivenciei muitas metodologias como a programação neurolinguística e o coaching, que são ferramentas que nos ajudam a virar aquela chavinha que nos mantém num padrão negativo para um padrão positivo. E quando eu consegui entender isso, eu pude perceber que o nosso corpo e nossa mente eles estão conectados. E eles nos fazem
funcionar perfeitamente ou nem tão perfeitamente assim. Foi então que eu descobri algo incrível, algo que eu tinha que compartilhar com as pessoas. Eu descobri uma nova medicina, uma nova maneira de entender o funcionamento e a integração do nosso corpo, do cérebro e das emoções, e que tudo que acontece na nossa vida impacta instantaneamente nessas 3 partes, e a partir daí surgem as doenças, que na nova medicina germânica são chamadas de programas biológicos. Isso quer dizer que as doenças que surgem em nós é apenas uma resposta às experiências que nós passamos na nossa vida. E quando uma doença é mantida, que são chamadas as doenças crônicas, é sinal que ainda existe um conflito emocional. Então o corpo se mantém com aquele problema até que aquilo possa ser resolvido. E assim poderá dar continuidade depois a esse programa biológico. Então isso quer dizer que se nós aprendemos com as experiências que nós passamos na nossa vida, por mais traumáticas que elas sejam, eu consigo dar uma resolução a esse conflito emocional e meu corpo pode dar sequência a esse programa biológico e só assim seria possível ele se curar. E isso mudou a minha forma de atendimento dentro do meu consultório, porque eu entendi que as dores e as doenças elas surgem por alguns motivos, principalmente pela parte física e pela parte emocional. Quando acontece uma pessoa ter alguma disfunção em alguma parte da coluna, eu ajudo ela através de técnicas de terapia manual para destravar, para desbloquear essas regiões que estão travadas. Quando existe um programa biológico, um conflito emocional, onde a pessoa, por exemplo, está passando por sentimentos de desvalorização e impotência, ela pode desenvolver problemas em relação ao sistema músculo-esquelético, dores e doenças no corpo todo. Então eu ajudo ela a enxergar as situações que mantêm ela naqueles sentimentos e aí ter um novo olhar, um novo modelo de pensamento, um novo comportamento, para que o próprio corpo dela responda de uma maneira diferente, possa dar sequência naquele programa biológico e assim se curar. E tudo isso é muito incrível, até parece místico. Se eu mesmo não tivesse visto acontecer isso dentro do meu consultório, eu mesmo não acreditaria. Mas eu vi muitos clientes se curarem naturalmente com esse conhecimento. Então eu resolvi espalhar isso, ensinar para o máximo de pessoas, porque todo mundo merece saber que existe uma forma totalmente natural, sem uso de medicamento, de poder encontrar a cura, viver com qualidade de vida, com saúde, se sentir livre e feliz. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque talvez você seja muito parecida com boa parte das minhas clientes. Logo que eu iniciei esse tipo de atendimento, chegou uma cliente que ela já sofria de fibromialgia há pelo menos uns 20 anos. E ela não aguentava mais viver assim, porque ela queria poder brincar com os netos, ela queria passear de Harley com o seu marido, ela queria poder dar conta de fazer todas as atividades do dia a dia dela que ela não conseguia fazer, ainda mais com a depressão que ainda intensificava ainda mais essas dores. A fibromialgia é uma dor muscular generalizada e pela medicina tradicional não tem cura, é só cuidados paliativos, você vai ter que aguentar aquela dor pro resto da sua vida. E porém, eu consegui mostrar para ela situações onde ela se sentia desvalorizada, se sentia impotente e pasmem, em apenas 3 consultas ela não tinha mais nada, ela chegou na 3ª consulta sem ter nenhuma dor e eu nem cheguei a pôr a mão na coluna dela ou em qualquer parte do corpo dela. Nós apenas conseguimos trazer esses significados, o que estava passando pela vida dela, e a partir daí ela mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir e o próprio corpo dela reagiu de uma maneira diferente. E são resultados como o dela que me fazem querer espalhar essa mensagem para todas as pessoas, para que todo mundo tenha acesso a isso, para que as pessoas possam conhecer essa metodologia, essa forma de se curar naturalmente. Mas a gente observa na área da saúde, de maneira geral, a existência de inúmeras doenças crônicas que exigem tratamento contínuo, consultas recorrentes e um elevado custo para manutenção com medicamentos. E esse esforço para sanar o desequilíbrio físico muitas vezes traz descontentamento e até desânimo dos pacientes por sofrerem, tendo muita dificuldade no seu dia a dia com essas doenças crônicas. Então a insatisfação acaba sendo muito grande e é importante a gente entender que para que eu possa tratar a parte física, existem vários outros componentes, várias outras dimensões que afetam diretamente o nosso corpo, como a parte psíquica, a parte cultural, econômica, social. Elas estão interconectadas e influenciam diretamente na nossa saúde. E eu trago aqui como contribuição essa nova visão, uma nova medicina, um novo olhar,
onde a gente consegue ver o corpo nessa integralidade, nessa visão biopsicossocial. Então, vamos a ela. Em agosto de 1978, Dirk Hammer, filho do Dr. Hammer, foi baleado. E Dirk acabou morrendo nos braços do seu pai. E pouco tempo depois, Dr. Hammer foi diagnosticado com câncer no testículo. Então, o Dr. Heike Hammer foi um médico alemão e após passar por esse trauma, ele pensou, tem que ter alguma relação, eu perco o meu filho e imediatamente eu desenvolvo um câncer no testículo, que tem a função de procriar um novo filho. Então, após anos de estudo, ele elaborou as 5 leis biológicas, que explicam as causas, o desenvolvimento, a causa natural das doenças, com base nos princípios biológicos naturais, na evolução das espécies, na etologia e em 40 mil casos clínicos. E ele diz que as doenças não são o mau funcionamento ou malignidade do organismo, elas são programas especiais com sentido biológico, monitorando o indivíduo para ajudá-lo durante o período de estresse emocional e psicológico. E ele ainda diz que a falha não está na doença, e sim na compreensão da mesma. Então vamos às 5 leis biológicas. A primeira lei refere-se que a doença corpórea é resultado de um conflito biológico, um choque emocional, onde somos pegos de surpresa, no contrapé de uma situação. Esse fenômeno foi nomeado de DHS, Síndrome de Dirk Hammer, com alusão ao filho do Dr. Hammer. E esse choque afeta a psique de forma grave e aguda, o cérebro e o órgão correspondente. Então afeta esses 3 níveis instantaneamente. E esse conteúdo do conflito, o sentir, aquilo que eu sinto, determina a localização do foco de Hammer no cérebro. E também o nível do órgão onde será instalado o programa especial com sentido biológico. O foco de Hammer é um sinal onde é afetado no cérebro. Se eu fizer um exame, né, uma tomografia, eu consigo ver esse ponto e anéis concêntricos, como você pode ver nessa imagem. Na medicina tradicional, muitas vezes foi dito que isso era um erro no exame, era um artefato. Porém, as empresas que fornecem, né, os exames, elas já disseram que não existe erro, que não existe artefato, que realmente aquilo existe, que tem aquele sinal no cérebro. Então, cada um tem a sua própria percepção em função do sexo, lateralidade, clã, educação, culto, cultura, posição social, etc. Então, como, por exemplo, um homem que pega a sua mulher traindo, ele pode sentir vários sentimentos, né? Ele pode sentir que ele perdeu um território, porque o homem destro, principalmente, ele considera a casa, a esposa, os filhos, a própria empresa como o seu território. Então, se ele sente que ele perdeu aquele território, ele vai ter um conflito, um programa especial com sentido biológico nas artérias coronárias. Se ele sente raiva, ele vai ter um programa na vesícula. Se ele sente uma desvalorização, ele vai ter um programa nos ossos. Então, todo programa especial com sentido biológico ocorre de maneira sincronizada nos níveis psíquico, cerebral e orgânico. E eles correspondem aos 3 níveis de um organismo unificado, que sempre trabalham em sincronismo. E aí, depois disso, vem a segunda lei biológica. Então, a segunda lei biológica diz que todo programa especial com sentido biológico é desenvolvido em 2 fases, desde que haja uma solução do conflito. Então, a gente passa por um momento de simpaticotonia, onde eu estou alerta, onde eu estou acordado, que muitas vezes é aí onde aparece a insônia. E também depois, quando eu resolvo meu conflito, eu entro numa vagotonia, que é um momento onde eu relaxo, eu entro em reparação. Então, é muitas vezes nessa hora que vem a dor. Após o choque do trauma, ocorrem pensamentos recorrentes no período do conflito. Então, quando o conflito acaba, acontece a fase de reparação, com alterações fisiológicas, como agravamento da inflamação, cansaço, alterações na pressão cardíaca e também nos tecidos. Os sintomas da fase de PCL, que é a fase de reparação, acontece o inchaço, né, que é o edema, tem inflamação, tem pus, secreção, muitas vezes até misturado com sangue nas secreções, nas fezes, às vezes até em vômitos. Existem infecções, tem febre, tem dor. Tudo isso são indicações de um processo natural de cura que está acontecendo no meu organismo. Então, nessa fase, nós já estamos em cura. O mais difícil é aguentar os sintomas. Essa é a parte mais
complexa, porque se eu consigo passar pelos sintomas, o meu próprio corpo ele se cura. Então vamos agora à terceira lei biológica. A terceira lei biológica ela é definida pelas modificações fisiológicas sofridas por cada tecido, também chamada de sistema ontogenético dos programas especiais com sentido biológico. Na ciência da embriologia, que é o nosso desenvolvimento natural, sabe-se que dentro dos primeiros 17 dias do período embrionário, desenvolve-se 3 camadas germinativas, a partir do qual se originam todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Então é o endoderma, que é a camada mais interna, que é todo o nosso sistema gastrointestinal, que vai desde a boca, esôfago, estômago, intestino até o ânus. O mesoderma antigo, que são a parte de proteção dos nossos órgãos. O mesoderma novo, então o mesoderma ele é dividido em 2 partes, que é essa camada mais intermediária, que está relacionada aos ossos e aos músculos. E o ectoderma, que é a camada mais externa, por exemplo, a pele mais externa. Então veja essa imagem, onde eu dou um exemplo da parte do mesoderma novo, onde os conflitos biológicos eles estão relacionados principalmente a um conflito de autodesvalorização. Refere-se à perda da autoestima ou o valor de si mesmo. Quando as pessoas dizem eu não sou capaz, eu me sinto inapto, ou ter que fazer algo que eu não quero fazer. Então, quando eu me desvalorizo ou me sinto incapaz, eu vou ativar todo o meu sistema músculo-esquelético. Então, o sentimento de desvalorização pega mais a parte óssea, o sentimento de impotência pega mais a parte muscular. Então, numa fase ativa, quando eu estou num conflito, existe uma necrose celular. Por exemplo, essas 2 doenças, como a osteoporose, sempre vão acontecer numa fase ativa desse conflito do mesoderma novo, relacionado ao sistema músculo-esquelético. Aí eu consigo resolver o conflito, eu consigo me valorizar, eu identifico qual é o problema, eu consigo fazer uma tarefa que talvez eu não conseguia, então eu consigo resolver o meu conflito. Então eu entro numa fase de cura, que é numa fase de reparação, que é chamada a fase de PCL. Nessa fase acontece o aumento do volume, eu tenho edema, eu tenho multiplicação celular. Nessa parte que aparecem as inflamações, a dor. Por exemplo, é nessa fase que existem os diagnósticos de osteosarcoma, que é um câncer no osso. Muitas vezes nessa hora que aparecem as tendinites, né? Então todo tipo de it, eu já estou numa fase de cura, meu corpo já está num processo. Por que as pessoas se mantêm por tempos, por exemplo, com uma tendinite? Porque na verdade ela não consegue resolver essa situação, ela fica em balanço. Então ela está sempre resolvendo e criando. Por exemplo, se eu me sinto desvalorizado dentro do meu trabalho, então eu vou para o trabalho, eu me desvalorizo. Chego em casa, eu resolvo. Aí no outro dia, eu ativo de novo o conflito. Eu chego em casa, eu resolvo. E fica num ciclo. A pessoa não resolve nunca esse conflito. Por isso que a partir daí são criadas as doenças crônicas. Porque não existe uma resolução do meu problema. Então, seguindo esse programa, nesse tipo de tecido pode existir febre de até 39,5 graus. E a resolução, muitas vezes, quando eu consigo resolver o meu conflito, o meu corpo ele se cura em até 3 semanas. Então, quando eu dou a sequência no programa biológico, eu vou entrar numa fase total de cura, onde tem uma normalização da função, uma reconstrução dos tecidos, e aí é a hora que aparece calos, lipomas, até um espessamento dos tendões, muitas vezes é diagnosticado por exames como ultrassom. E aí vem a 4ª lei biológica, que essa é muito importante, onde ele descreve o relacionamento entre o nosso corpo com diferentes grupos de micro-organismos, e assim demonstra que normalmente eles não são a causa das doenças, e sim eles participam da fase de cura de qualquer programa especial com sentido biológico. Então os micro-organismos, como os vírus, as bactérias, eles fazem parte do processo, e não que eles sejam uma causa de uma doença ou uma causa de uma dor ou de algum problema, de uma infecção, por exemplo. Eles estão ali principalmente para nos ajudar. E a 5ª lei biológica é a quintessência, e ele diz que na natureza tudo tem uma ordem, que cada coisa que acontece na natureza tem um propósito, tem um âmbito maior. E que os eventos que chamamos de enfermidades não são alterações sem sentido que têm que ser reparadas a qualquer custo. Podemos ver que nada é maligno ou está enfermo. As doenças são instintos de sobrevivência que nos ajudam a crescer
e a evoluir. Bem, esse vídeo já está ficando grande demais e no próximo vídeo eu vou te mostrar como despertar essa autocura, como que eu posso, por exemplo, melhorar a minha autoestima e como consequência melhorar as minhas dores, aplicando tudo isso, todo esse conhecimento na sua vida. E eu vou te mostrar também um estudo de caso extraordinário. Mas antes de mais nada, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou desse vídeo até agora. Um grande abraço, obrigado, obrigado, obrigado. Olá, meu nome é Vera Lúcia Fernandes, eu sou terapeuta, eu faço cromoterapia e reflexologia. Eu fiz o curso do professor Rodrigo, achei excelente, faço entendimento e assim de uma profundidade tremenda. Recomendo, bem? Muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade, obrigada, amigos, também. Por nós formarmos aquele grupo gostoso, uma energia boa, só coisas boas. Muito obrigada mesmo. Boa sorte a todos.